Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. E a Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o ex-presidente cumpra a prisão domiciliar humanitária. Em parecer enviado ao Supremo nesta segunda-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ressaltou que, abre aspas, está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento em tempo integral do estado de saúde do ex-presidente, fecha aspas. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes acatar ou não o parecer da PGR. Bolsonaro está internado desde o dia 13 de março no Hospital DF Star em Brasília, com quadro de broncopneumonia. O ministro Alexandre de Moraes havia pedido um parecer da PGR diante do pedido da defesa sobre o deferimento da prisão domiciliar. Segundo o Oeste apurou, o cenário mudou e alguns fatores pesam para a concessão da domiciliar para Jair Bolsonaro. A conversa do senador Flávio Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes na semana passada. Outro ponto é o relatório médico demonstrando que o estado de saúde de Bolsonaro piorou nos últimos meses, além da gravidade da última internação. Além disso, no Supremo, pelo menos metade dos ministros já vê a domiciliar como a melhor solução para Jair Bolsonaro. Marcília, começamos essa com você. Como nós falamos aqui, a gente poderia mudar um pouco a notícia, não é PGR se manifesta favorável, é Moraes autoriza a PGR a se manifestar favoravelmente à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Mais ou menos isso, Marcília? Mais ou menos isso. Moraes manda Gonet falar. Eu até ouvi. E Gilmar concorda. Gilmar concorda, com certeza. Em silêncio, nos bastidores, reservadamente concorda. Alguém falou para mim assim, o Gonet é cúmplice do Moraes, né? E eu não acho nem que esse termo seja adequado, porque a cumplicidade pressupõe que você esteja no mesmo patamar do outro. Cúmplices são pessoas que estão no mesmo degrau. O Gonet é servil. É pior, muito pior do que qualquer cúmplice. Ele está num patamar abaixo, ele tem há um degrau entre o Gonet e os ministros, sobretudo o Moraes. O Gonet é um estagiário do Moraes, é uma espécie realmente de moleque que serve, né? Um funcionário, vamos dizer assim, do Moraes. Então, se o Gonet foi chamado a falar, é porque o Moraes quis que o Gonet falasse. E se o Gonet deu esse parecer, é porque o Moraes queria que esse parecer fosse dado. Até porque não é do feitio do Gonet discordar do Moraes, né? E se o Moraes estava, durante todo esse tempo, dizendo que a prisão do Bolsonaro no presídio se justificava, é muito esquisito. Agora apareceu o Gonet e fala, não concordo. O Gonet não faria isso. O Gonet não é pessoa de discordar de ministro. Ele não tem esse feitio, essa coragem toda não é típica do Gonet. Então, o que a gente precisa entender aqui é assim, primeiro, do ponto de vista fático, a situação mudou mesmo. O Bolsonaro, ele teve uma pneumonia bacteriana, que é decorrência do presídio onde ele estava. Ele pegou essas bactérias, lá, é um lugar insalubre. Óbvio que isso é diferente de estar na sua própria casa. Então, a situação mudou e isso fragiliza, essa pneumonia fragilizou ainda mais a saúde dele, que não era 100%, nós todos sabemos, por diversas razões. Então, a situação fática mudou mesmo. Mas, do ponto de vista jurídico, no entanto, o Moraes pode mudar o que for, que ele não sabe como ele pensa. Ele não está nem aí, ele não é uma pessoa dotada de sensibilidade, de humanidade, e nem de conhecimento jurídico suficiente para entender que a situação fática mudando merece uma decisão diferente. Então a gente tem que analisar do ponto de vista político essa história toda. O Gonet, ele está provavelmente, o Moraes pediu para o Gonet jogar uma âncora na qual o Moraes vai pretender salvar-se e com isso salvar o STF. Me explico. O Moraes e o STF,
estão claramente, nesse momento, receosos de que uma piora da saúde do Bolsonaro, até um eventual falecimento do Bolsonaro, seja posto no colo dos ministros e no colo do próprio STF e do Moraes, que já tem crises suficientes para não ganhar mais essa. Eles têm o caso Master, eles estão até aqui com tudo isso, e os ministros estavam pressionando, essa é a notícia, que os ministros estavam, os colegas do Moraes, pressionavam o Moraes, olha, joga essa batata quente para longe de nós. Não é? Se você tem essa obsessão, deviam dizer os ministros, com o Bolsonaro, não coloque isso nas nossas costas. Estavam pressionando o Moraes, portanto, a dar uma decisão que levasse o Bolsonaro para casa. E é provável que o Moraes mandou. Então o Gonê fala o seguinte, ó, eu não posso voltar atrás, porque eu sou o Moraes. Moraes que é Moraes não volta atrás. Né? Aliás, até rimou. E o Moraes deve ter dito, ó, Gonê, dá uma decisão dizendo que ele tem que voltar para casa, que a situação mudou, e eu me amparo na sua decisão e dou aqui dizendo que eu acompanhei você. É muito provável que tenha sido algo nesse sentido. Então, a decisão do Gonê, ou o parecer do Gonê, me leva a crer que, e essa é a notícia boa, o Bolsonaro provavelmente estará de volta à sua casa nas próximas horas, enfim, ou no máximo nos próximos dias, porque o Gonê só antecipou o que o próprio Moraes já pensa. Claro, juridicamente, o Moraes não está vinculado ao parecer do Gonê, mas, enfim, o parecer do Gonê também não vale nada, mas por esse contexto político me parece claro que o próprio Moraes vai no sentido do parecer que ele, Moraes, mandou o Gonê dar. Ana, com certeza o cenário é outro, por todos esses pontos aí já levantados pelo Marcília, né? Um STF bastante fragilizado por conta do escândalo do Master. Agora, semana passada, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes e hoje também, na tarde de hoje, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se reuniria com o ministro Alexandre de Moraes, claro, para tratar desse assunto do ex-presidente Jair Bolsonaro, para tentar convencê-lo de que a prisão domiciliar humanitária faz-se necessária nesse momento. Paula, já é uma mancha indelével no Supremo, né? Não tem mais, mesmo o presidente Bolsonaro voltando para casa agora, é uma mancha horrível, horrível, principalmente no nome Alexandre de Moraes, desumano, sádico, bárbaro. Lembrando, né, que crimes contra os direitos humanos, esses crimes não prescrevem. Então, são muitas pessoas pessoas que nem são simpáticas ao presidente Jair Bolsonaro, já dizendo, olha, ministro Alexandre, acho que passou da conta, né? Nós precisamos colocar esse dedo humanitário em cima dessa situação, porque o mundo está de olho, e o mundo está de olho mesmo na situação do presidente Bolsonaro. Agora, Paula, o que mais impressiona nisso tudo é essa jogadinha que o professor Marcília estava comentando, né? O Gonê é um PGR sem espinha dorsal alguma. Ele não manda em absolutamente nada. Eu não conheço a história dos últimos, né, PGRs do Brasil, acho que o professor Marcília e o Augusto vão lembrar de alguns nomes, mas não tem coragem nenhuma. O PGR, o Gonê, ele é a cara do... Ana, Alô? Estou de volta, estou te ouvindo, mas preciso te interromper, peço desculpa porque temos uma informação de última hora. O ministro André Mendonça acaba de determinar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogue as atividades da CPMI e do INSS. Então, daqui a pouco a gente já volta para comentar esse parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em relação a Jair Bolsonaro, mas só para a gente voltar a esse assunto, inclusive do bloco anterior, Marcília, que a gente estava aqui discutindo se André Mendonça prorrogaria ou não, se isso seria uma invasão de competência no Legislativo ou não, mas diante das circunstâncias, ele determinou que Davi Alcolumbre, prorrogue, estenda os trabalhos da CPMI. Estava aqui nos ouvindo, acho que o André Mendonça, não é? E, enfim, prorrogou. Nada mais correto, nada mais justo. Aliás, no sentido do que até o Piotr levantou, né? Ele provavelmente aguardou até o último minuto para ver se o Congresso fazia o trabalho dele. Não fez, então fez ele pelo Congresso e mandou prorrogar. Certíssima decisão.
Bom, agora eu quero saber na prática, Piotr, como é que funciona? Tem uma determinação judicial do ministro André Mendonça e aí o que é? O Davi Alcolumbre, ele assina essa prorrogação, precisa de uma nova sessão? Como é que é o trâmite prático para a prorrogação ou é instantâneo? Então, acho que para prorrogação não precisa de sessão do Congresso, não. Ele é o presidente do Congresso, ele só, porque a instalação... Obedecer a ordem judicial. Mas não tem a menor chance de não obedecer a ordem judicial, a mandado de segurança, né? Aliás, vamos lá, né? Que vergonha, né? Que coisa vergonhosa. O Davi Alcolumbre tomou agora um pito institucional de um ministro do Supremo que deu um tempo gigantesco para ele só exercer a função dele de presidente do Senado e do Congresso Nacional. Não fez, veio por via judicial. Chamou de omisso. Chamou de omisso. Não tem o que fazer. Tem que cumprir. Tem que cumprir. É isso. Deixa eu aproveitar, porque a gente está aqui, inclusive, com alguns trechos da decisão do ministro André Mendonça. Temos aqui? Ainda não. Bom, enquanto a gente tenta... a decisão. Muito. Buscar aqui mais alguns elementos em relação a essa decisão do ministro André Mendonça, deixa eu jogar para a Ana para ela completar o raciocínio e já aproveita para comentar também essa decisão que chegou para a gente agora, Ana, dessa prorrogação da CPMI. Não, Paula, já acabei. Devolvo para vocês aí no estúdio para a gente acompanhar essa breaking news. Bom, deixa eu voltar então, enquanto a gente tenta buscar mais elementos dessa decisão do ministro André Mendonça. Augusto, sobre essa decisão, esse parecer, melhor dizendo, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestando favorável, então, à concessão da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, no momento em que as peças mudaram desse tabuleiro em relação ao Supremo. Um homem com graves problemas de saúde, preso ilegalmente, condenado ilegalmente, que enfrenta problemas de saúde crescentes, manda o bom senso, não é nem esqueça a lei, manda o bom senso que, como ele está sob custódia do Estado, tome-se, que essa providência seja tomada imediatamente. É isso aí. É claro que ele não pode voltar. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Redução da jornada pode elevar custo da mão de obra da construção civil a até 20,3 bilhões ao ano, cálculo CPIC. Entidade de projeto de 3 pontos de adaptação do setor, todos com aumento de despesas, habilitação popular e apontada como um segmento mais exposto. A proposta da redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas, prevista a PEC 148/2015, em tramitação do Senado, pode levar em até 19,4 bilhões por ano os custos da construção civil e o setor de maior impacto proporcional entre os 32 analisados pela Confederação Nacional da Indústria. O segmento de construção lideral com projeção de 13,2% de aumento de custo, o que totaliza 19,4 bilhões por ano. Na sequência, estão a indústria de transformação tem alta de 11,6% do serviço de indústria de utilidade pública como eletricidade, gás, água, e com 5,7% a indústria de extrativa como 4,7%. Em segundo estudo publicado pela Câmara Brasileira da Indústria, construção detalha os mecanismos de impacto e a mudança pode aumentar em até 15% o custo de mão de obra de construção civil, elevando a remuneração média hora do trabalho de R$ 15,01 para R$ 16,51. O gasto total do setor de 135,3 bilhões para 55,6 bilhões anuais. O trabalho foi embolado pelo economista-chefe. A entidade leva conversa como uma base de retenção anual, informações sociais de 24. A CBIC mapeou 13 cenários possíveis da adaptação do primeiro, prevê simplesmente a redução do ritmo da atividade
sem reposição nas horas perdidas, e segundo completar a contratação de 288 mil novos trabalhadores no custo adicional estimado de 13,5 bilhões anuais. O terceiro é realizada as horas extras, considerando o adicional legal, 50% dos custos chegariam a 14,8 bilhões por ano, ou 20,3 bilhões em encargos trabalhistas básicos. O impacto tende a ser mais intenso em habilitação popular, que mão de obra responde por quase 60% dos custos total das obras, pode pressionar preços, dificultar acesso e casa própria para familiares de menor renda. O micro e pequenas empresas também concentram maior exposição, elas representam 98,7% dos maiores de 300 mil estabelecimentos de construção. O setor já enfrenta pressão de custo anterior da proposta. Índice nacional do custo de construção acumulou alta de 5,81% nos 12 meses encerrados em janeiro de 2026, em mão de obra subindo de 8,93%, enquanto a IPCA registrou 4,4% no mesmo período. O desemprego encerrou 2025 em 5,5%, o menor nível desde 2012, e que dificulta reposição de mão de obra a curto prazo para o conjunto da economia. CMI estima a mudança do poder leva até 267 bilhões por ano o gasto com trabalhadores formais, representando um acréscimo de cerca de 7% da folha salarial.